Então, voltamos aí, olha, aqui um podcast. E o nosso convidado, vocês já estão acompanhando, Dr. Sandro Montanari Ramos. Ele é aí, delegado seccional. Aqui várias cidades, hein? E aí ele tem feito um trabalho é paulatino, mas com eficiência. Ô Sandro, vamos retomar aqui o nosso papo? Agora, Sandro, o seguinte, olha aqui, e como a gente pode combater? A gente vê o seguinte, tantas ações de também grupos aí, civis, ONGs, assim, se organizando no combate ao feminicídio. A gente vê um crescimento, assim, como você acha, assim, que no Brasil poder-se-ia, assim, combater o feminicídio? Porque a gente vê, como eu falei, assim, um crescente nisso. A gente poderia falar, é um problema cultural, falta de educação, ou dentro do contexto aí da sociedade, existe aí essa questão homem, mulher, e às vezes prevalece um machismo. Como é que se vê isso? Doutor João, a pergunta é complexa e aí ela merece uma resposta um pouco mais alongada, se é que você me permite. Sim, claro. Vamos lá. Então, vamos começar pelo feminicídio. O que é o feminicídio? Feminicídio nada mais é do que um homicídio, tá? Mas um homicídio ligado ao gênero. Qual é o gênero? Mulher. Sim. Feminicídio, feminino, tá? Então, é alguém matando uma mulher em razão do gênero dela, tá? Isso aí a gente vai perceber muito com relação à violência doméstica, do marido, do companheiro, do parceiro, que às vezes por ciúmes acaba matando a mulher, né? Mas antes de falar do feminicídio, ou falando do feminicídio, vamos falar da violência doméstica, né? Então hoje nós temos toda uma rede de proteção à mulher. Verdade. Tá? O objetivo dessa rede de proteção à mulher, e vamos considerar a mulher como aquela minoria, né? ou a pessoa em situação de vulnerabilidade, tá? E aí o mundo como um todo faz e se programa, tá? Para que esta mulher, essas mulheres, esse grupo vulnerável, tá? Se iguale ao homem, tá? Então aí, diante disso, é criada uma rede de proteção à mulher, e nessa rede nós temos uma delegacia da mulher, foi criada para isso, tá? Isso foi evoluindo, né? Então eu já posso dizer isso assistindo uma palestra de um professor lá da FGV, e ele fala com muita segurança o seguinte, olha, no Brasil, né, o Brasil é grande, tá? Onde você tem uma delegacia da mulher, a violência doméstica, ela diminui. Diminui. Tá? Diminui por quê? Porque a própria condição de delegacia da mulher vai inibir aquele ser humano, aquela pessoa, o marido, o parceiro, o namorado, tal, a fazer, porque sabe que vai funcionar contra ele. Existe uma rede de proteção à mulher que vai atuar contra ele, tá? Nós, inclusive, vale a pena mencionar, agora no último dia 6 de março aqui desse ano, né, semana passada, nós inauguramos o chamado NAM. NAM é o Núcleo de Atendimento à Mulher. Sim. Tá? O núcleo de atendimento à mulher é tirar a mulher vítima de uma violência doméstica, tá? Daquele cenário policial e trazer ela para um cenário mais ameno, onde as pessoas desta rede de proteção vão atendê-la e vão dar um tratamento digno, um tratamento humanizado naquela mulher. Você falou a verdade, tá? isso aí. Então, quer dizer, até o meu objetivo como delegado seccional é trazer esse núcleo de atendimento à mulher a todos os municípios de Bragança Paulista, da seccional de Bragança Paulista. Já posso falar que nós estamos trabalhando em Atibaia, possivelmente ainda no primeiro semestre nós vamos conseguir inaugurar em Atibaia. Pinhalzinho já acenou positivamente, o prefeito Pinhalzinho gostou da ideia. Bom Jesus Perdões, tá? Então, quer dizer, a coisa está crescendo. E Bragança é recente. Bragança é DDM, nós temos a Delegacia da Mulher, que ela dá toda essa condição. Dá toda essa condição, tá? Além do NAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, nós temos o quê? A Delegacia da Mulher online, 24 horas, tá? Então, hoje, a mulher que se sentir violada nos seus direitos, eu não estou falando só fisicamente,
tá? Mas pode haver uma Moralmente. violência psicológica, uma violência patrimonial, Sim. enfim, qualquer tipo de violência à mulher, ela pode sim se dirigir a um plantão policial. Lá vai ter um compartimento, tá? Próprio para ela, tá? Até a gente vai chamar de sala rosa, sala lilás, né? Porque vai lá, é um ambiente diferente daquilo que é um plantão policial. Ela vai contatar uma delegada da mulher que está em São Paulo, aguardando a notícia dela, e ela, preparada, esta delegada da mulher, preparada para fazer esse atendimento, vai conversar, vai dialogar com essa vítima aí e vai poder tomar uma providência. Quer dizer, uma prevenção. imediata. Exatamente. Isso. Vai poder pedir uma medida protetiva de madrugada, no fim de semana. Então, quer dizer, a mulher hoje ela tem esse amparo. Tem esse amparo e a gente está forçando isso. Mas eu ia além, tá? Eu sei que foi falado no feminicídio, mas eu vou um pouco mais além disso. Sim. Eu acho que a nossa grande missão, a nossa grande cruzada, doutor João, é amparar através de um tratamento humanizado todo mundo. Todo mundo. As pessoas em situação de vulnerabilidade, eu estou falando da mulher, eu estou falando da criança, do adolescente, eu estou falando do idoso, eu estou falando do deficiente físico, Sim. eu estou falando da população LGBTQIA+, Sim, tá? sim. Que se sente discriminada, né? Sim. Até numa pesquisa que eu fiz, isso foi meu trabalho de conclusão de curso do curso superior de polícia, Sim. eu fiz em 2022, tá? O meu tema era justamente isso, era um incremento, não atendimento, tá? Por quê? Um dia eu estava cortando o cabelo, e a pessoa que estava cortando meu cabelo, o cabeleireiro lá, era homossexual, né? Assumido até. Sim. E o que me deu liberdade para conversar com ele. Olha, ô fulano, me fala uma coisa, vai, numa pesquisa que eu fizesse com você, você tem algum receio de ir a um plantão policial registrar a sua ocorrência? Aí minha surpresa, ele falou, não, iria sem problema nenhum. Né? Iria lá, tal, faria a minha ocorrência Sim, e tudo sim. bem. Quer dizer, o gênero dele, a condição que ele se coloca, isso não importaria para ele registrar uma ocorrência. Não nada tá? aí. Mas aí eu fui além. E aí que eu entendi o que é empatia. Ele Tá? sentiu ali, não. Ele sozinho ele iria, sem problema nenhum. Isso Mas- não seria uma condição contrária para ele registrar aquele boletim de ocorrência. Mas eu fui além disso na minha pesquisa. Eu cheguei para ele e falei, mas você iria de mão dada com o seu parceiro? Você entraria num plantão policial de mão dada com o Ficou seu parceiro? Ficou em dúvida. Aí a coisa pegou. Ele falou, isso eu já não faria. Ele ficou com medo. Aí eu me coloquei, falei, eu entraria de mão dada com a minha esposa no hospital? Sem problema nenhum, eu não seria julgado por isso. Eu entraria de mão dada com a minha esposa numa igreja? Sem problema nenhum. Isso não está sujeito ao julgamento De ninguém. de ninguém, certo? Mas ele passou a vida inteira sendo julgado. E ele se julga assim. Ele se coloca desta maneira. Eu estou falando do homossexual masculino ou feminino. Aquele que se sente, aquele que tem esta situação, e eu considero ele vulnerável, uma minoria vulnerável. Por quê? Porque a gente muitas vezes não se coloca no lugar deles. Porque é questão social de uma rejeição. Exato, uma rejeição social que ele mesmo já sente antecipadamente. Quer dizer, ele não chega nem... Ele acha que se ele fizer isso, ele vai brigar com o sistema, ele já tem essa condição. E na humanização é receptivo. Eu quero trazer ele, eu quero trazer essa pessoa para lá. Por quê? Até porque o Estado é para todo mundo. Para todo mundo. Se o Estado é para todo mundo, não Todo pode mundo ter tem diferença. direito. Corretíssimo. Não pode ter diferença. Então, existe uma preocupação, esta é minha preocupação, tá? Isso foi o que eu falei, foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, tá? Ao mesmo tempo que eu sou um delegado operacional, gosto da investigação, eu me preocupo muito com essa parte da dignidade da pessoa humana, da humanização do tratamento e trazer isso para os dias de hoje. Não adianta eu falar sem executar. Então, eu estou tentando executar.
Eu estou fazendo isso. Junto às delegacias. Então a gente começa, não é fácil, é uma cruzada, como eu falei, não é uma cruzada. coisa tão fácil assim, porque eu dependo de funcionário, Sim. eu dependo de vários profissionais, eu dependo de uma concordância e tal, mas a gente está fazendo, tá? Então, semana passada, núcleo de atendimento à mulher, mas vai atender só a mulher? De repente vai atender um idoso, quando precisar. Vai atender uma criança, se for o caso. Né? Um deficiente ou mesmo uma pessoa que se coloque no gênero feminino, entendeu? Um trans, por que não? Entendeu? Então, tenho planos, tenho objetivos relacionados a isso e gostaria de trazer esta população, esta vítima, né, para nós, confiando na gente, tá? Enfim, é um trabalho, não é fácil. Não é fácil, mas é um trabalho que aí a cada dia vai se volumando em coisas benéficas e positivas. Agora, você tem uma coisa que eu gostaria até de passar o seguinte, por exemplo, o policial civil aí e tal, ele está aí, eu queria saber o seguinte, como acontece a formação? Ele tem uma formação para exercer aí esse profissionalismo dele junto à população? Existe essa carreira? Eu ia comentar isso agora nessa última pergunta, né? A formação do policial também é uma grande missão nossa, né? Também é uma cruzada. Sim. Por quê? Porque é muito fácil, doutor João, eu falo assim, olha, qual é a formação do policial? O policial ele vai ter formações diversas, sim, tá? Ele vai ser formado em engenharia, né, em farmácia, em enfermagem, em direito, enfim, né? O delegado só pode ter que ser formado em direito, tem que prestar um concurso e tal, mas as outras carreiras têm que ter uma formação aí diversa, tá bom? Mas o que o torna policial é a academia de polícia. A academia de polícia é como se fosse uma universidade, né? Uma faculdade onde vai converter esta pessoa de uma pessoa comum a um policial. Então ele vai aprender regras básicas para que ele seja um policial e para que ele possa interagir e trabalhar da forma como tem que trabalhar. Mas eu vou além disso, doutor João, eu tenho que pensar fora da caixa. Tá? Claro. Então, quer dizer, eu acabei de falar na situação da proteção da pessoa que está numa situação vulnerável. Dentre eles, eu coloquei a população LGBTQIA+, por exemplo. Né? Falei da pessoa, do idoso, né? Falei da pessoa, da mulher. Aí eu pergunto, eu tenho profissionais adequados a isso? A nossa missão, doutor João, eu estou tentando ser visionário nisso, é o quê? É falar essa linguagem, é trazer o policial, tá? O policial, né, minha, né? Isso é uma preocupação da Polícia Civil, eu estou tentando trazer aqui para a nossa região. Tá? Já é uma preocupação. Já é uma preocupação, porque eu tenho que trazer esta pessoa nesta condição para que seja policial e falar a língua. Sim, verdade. Quer dizer, eu tenho que ter alguém falando esse dialeto, eu tenho que ter alguém que entenda esta pessoa e que tenha empatia por isso. Empatia, você falou a verdade. Então, nós fizemos algumas tentativas aí, umas dando certo, outras não, mas eu trouxe, por exemplo, quando eu vou conversar com um estagiário, quando ele se propõe a trabalhar aí numa delegacia minha, né, eu sempre coloco para ele o seguinte, olha, você veio aqui para aprender, mas veio aqui para ensinar. Tá? Por quê? Porque você, geralmente, o estagiário tem lá 20, 21 anos, ele tem uma linguagem particular, ele já tem uma linguagem mais atualizada, coisa que eu não vou ter, e meu policial também não vai ter, tá? E ele vai tentar fazer o quê? Esse serviço, esse trabalho de tradução. Né? Até de uma linguagem que a gente não conhece. Eu falo, olha, da população Z. Não, eu não sei o que é isso, mas essa pessoa, esse estagiário sabe o que é. Ele entende essa linguagem e vai se adequar. Tá, mas eu não posso pensar só no estagiário, eu tenho que pensar no policial que tenha esta linguagem. Então eu tenho que motivar as pessoas que estejam também nessas condições para que queiram participar da polícia sem qualquer tipo de preconceito. E que venham ser policiais nesta condição. Entendeu? Não sei se eu estou me fazendo... Então, eu preciso de um trans como policial? Preciso. Por quê? Porque ele vai entender essa linguagem.
Não tem pré-requisito. Não pode ter. Aliás, Tem. não deve ser o pré-requisito, mas eu tenho que atrair essa pessoa para que ele seja. Sim, é verdade, sem tem que quebrar preconceito. isso. Às vezes a pessoa fala, não faço porque eu vou ser rejeitado. sim. Eu não quero Ela isso. mesmo por si. Não quero isso. Isso aconteceu nas delegacias da mulher. Né? Então a gente tenta trazer, né, a mulher para atender a mulher. E a mulher sensível, a mulher que tem essa capacidade de entender, né, a empatia, de se colocar na posição do outro, né, da outra, no caso, né, e poder dar a melhor ajuda possível. Tá? Então, como eu falei, é uma grande missão. A Polícia Civil se preocupa com isso e eu estou trazendo isso à tona para a Seccional de Bragança, tá? Para trazer essa condição e para humanizar mesmo, para tentar humanizar o tratamento e motivar quem tem que ser motivado. Agora, Sandro, vamos fazer uma colocação aqui, nesse bate-papo, e até pode ser uma questão, sim, que eu coloco, que muitas pessoas devem estar pensando. Quando há um conflito aí, a proteção à mulher, claro, há um conflito assim, familiar, e que chega no plantão policial e até também na delegacia da mulher, em que os dois, o parceiro, a parceira, etc., desentendem e o parceiro coloca questões dele e a parceira, sendo a mulher, questões dela. Como definir isso aí? Não, isso aqui a delegacia da mulher, mas nós podemos resolver essa questão aqui. Uma boa pergunta mesmo, tá? Você vê, né? Todo mundo fala, não é incomum também se ouvir aí por parte da população, olha, pô, mas o direito é só das mulheres, não tem direito dos homens, aquela coisa toda. Veja, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação de suprimento de vulnerabilidade. Sim. Então eu tenho lá uma situação de desequilíbrio, tá? Onde o homem, enfim, por muito tempo, ele reinou como senhor absoluto. Né? Sim, verdade. Se você for ver bem, há menos de 100 anos a mulher não votava. Não votava. Tá? Então, pô, pense. Né? Então, veja, você tem uma situação como essa. Tá? Em 100 anos atrás, o negro era escravo. Olha que coisa absurda. Absurdo. É uma pessoa em situação de vulnerabilidade? Até hoje tem crimes raciais. Eu esqueci de falar dos crimes raciais. Olha que coisa. Sim, é verdade. Entendeu? Então, veja. Então, é uma situação de desequilíbrio que a gente tem que o quê? Equilibrar. E nós vamos equilibrar de que jeito? Com medidas afirmativas, como a formação da Delegacia da Mulher, a humanização do tratamento, o NAM, o Núcleo de Atendimento à Mulher, a Delegacia da Mulher online, enfim, né? Nós temos estas questões. Em relação ao marido, companheiro, parceiro e tal, existe também um movimento, tá certo? Que já existe, tá? Inclusive, está dentro dos nossos objetivos aqui na Delegacia Seccional, para fazer um pós-atendimento. Porque eu tenho um trabalho de conscientização desse parceiro, dessa pessoa que acabou agredido, que entrou em conflito, né? Conscientizado de que a mulher vai estar numa situação vulnerável, que ele é mais forte que ela em determinados momentos. Veja, ele, que ele é mais forte, não, que ele não pode se considerar mais forte que ela, não pode ter uma situação de domínio, entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho que já está ocorrendo, tá? Em algumas delegacias seccionais. É como você falou, uma conscientização dele. Conscientização. Ele precisa se conscientizar o quê? Da igualdade. Da igualdade, eu não é domínio. Não é eu não tenho domínio. Não posso. E às vezes isso é um trabalho que vem de base, que você tem que ir aos poucos. Então a gente tem um objetivo aqui de fazer um atendimento também para esse homem, né? Que se colocou numa posição aí de autor, né? Da pessoa que fez a outra, foi o tirano de uma outra da sua mulher tal, e trazer ele à tona, acorda, peraí, não é bem assim, vamos conscientizar. Educação. Educação. Bom, e aí tem uma pergunta de educação aqui que também é importante. A condição social, e aí? A educação familiar também. A gente poderia falar, Sandro, são os pilares na contenção de uma criminalidade, começando lá dentro do núcleo familiar? Boa pergunta também. Genericamente falando, é lógico, quando você fala em educação,
É educação, quer dizer, a educação ela vem dos pais, ela vem da sua formação escolar, então, quer dizer, o professor ele também é um educador naquele momento, os pais são educadores, os avós são educadores, tá? Quer dizer, então ele vai passar a vida se educando. Lógico que se isso for mais recorrente, mais intenso, a probabilidade dessa pessoa se desviar é muito menor. Verdade. Tá? Mas o que nós vemos aí numa pergunta dessa, é o que eu falo genericamente falando, o que a gente vê? Você vê as pessoas numa situação que elas têm que trabalhar, em que elas acabam deixando o filho na escola. Isso. Eu estou vendo, isso não também é incomum, e aí você vai perguntar para professores, para a delegada de ensino, para o secretário da educação daqui, vocês vão falar a mesma coisa. Às vezes os pais, os responsáveis legais, jogam esta responsabilidade para a escola, para o professor. Isso tem que ser dividido. Sim. E muitas vezes isso não é dividido. Tá? Então, lógico, você vai ter um problema aí e isso vai ter consequências. A consequência é essa, a pessoa vira traficante, a pessoa vai usar droga, a pessoa vai cometer pequenos delitos. Tá? Porque a criança, o criminoso, etc., ele foi criança. Exatamente. Inocente. Exatamente, é isso aí. Tá? Então ele vai ter essa situação onde ele não teve a base que ele deveria ter, isso. Tá certo? Porque os pais também jogam a responsabilidade na escola. É verdade. Tá? Para o professor, que então isso é dividido, isso é uma coisa que tem que ser dividida, cada um fazendo o seu papel, né? E isso vai gerar consequências. Mas, neste aspecto, eu vou falar da violência doméstica de novo. Sim. Tá? No caso da violência doméstica, não tem grau cultural. Quer dizer, tanto uma pessoa sem estudo como uma pessoa pós-graduada, ela está sujeita à violência doméstica. Olha que sim, isso é verdade. Tá? Quer dizer, esse é um caso onde não existe tem um discriminação. Caso aí na mídia toda. Exato, não existe discriminação. Não existe. Tá? Quer dizer, isso é independente da condição financeira, da condição econômica dessa pessoa, ou condição intelectual, isso acontece em todos os níveis. Por isso que eu estou falando, né? Por isso que a gente fala que nós temos que equilibrar. Isso está desequilibrado. Consegue entender agora? Verdade. Né? Numa condição geral dos crimes, a educação serve. Para isso eu não consigo, porque existe um desequilíbrio, existe uma falta de conscientização. E eu preciso suprir isso. Verdade. Olha, doutor Sandro aqui na última pergunta. Ô Sandro, olha bem, aí, para falar a verdade, nem assim, eu acho que está muito na área, ele não sabe, lógico que ele sabe isso tudo, do doutor Sandro, mas aqui, os pequenos delitos, olha aí, Sandro, assim, isso aí já é mais na área, assim, da justiça, né? Mas o Sandro, ele sabe falar isso tudo, ele é um advogado e agora delegado seccional, brilhante, e aqui eu estou perguntando, assim, uma coisa genérica, porque o podcast é isso mesmo, a gente conversar. No combate aos pequenos delitos, assim, pela justiça, você acha que há assim, um encaminhamento à recuperação dessa pessoa ou não? Nos pequenos delitos, a pessoa há só uma punição. Eu estou achando esse bate-papo sensacional. Tá caindo como uma luva. Tá? Por quê? Porque também entra numa questão que eu gostaria de comentar. Tá? Então, aí, pequenos delitos. O que são esses pequenos delitos? É uma perturbação do sossego. Sim, tá? É uma briga de vizinho, eventualmente vias de fato, tá? Uma briga, né, onde uma pessoa lesionou outra, sim, enfim, um xingamento, coisas em que o Estado dificilmente vai colocar a mão e vai conseguir curar isso. Ele até criou meios, tá? Então nós vamos falar em juizado especial criminal, juizado, né? Sim. Né? Ele criou isso. Sim. Isso funciona de uma forma robótica, tá? Ele vai, realmente, ele pode chegar lá a ter uma repreensão aí, a uma pena alternativa que não seja a cadeia, a detenção e tal, mas isso ainda é pouco, tá? Isso ainda é pouco. A Polícia Civil, e aí com apoio, eu tenho que agradecer aí ao Poder Judiciário, ao Ministério Público aqui, né? Nós montamos há mais de 10 anos o NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal, onde esses delitos, esses pequenos delitos,
tá? São chamados, inclusive, de crimes anões, né? Porque anões, eles são pequenos. Verdade, isso. Né? É o crime anão, né? Crime anão. E a gente faz o quê? A gente transforma a nossa delegacia num lugar de mediação. Ótimo. Num lugar, eu falo mediação, mas não é bem isso, de restauração da paz. Sim. Tá? Então, eu consigo, e aí eu tenho apoio do Poder Judiciário, eu tenho apoio do Ministério Público, tá? Porque ele vai homologar isso posteriormente. Sim, eu vou trazer essas partes, né? Sejam, né, uma briga de vizinho. Então, o vizinho lá põe o som alto. Põe o som alto e o outro vizinho não gosta. Tá? E isso não independe se é depois das 10 da noite, é uma coisa contínua. Então, essa pessoa vai reclamar, vai acabar isso na polícia. Se levar para o lado, para a questão legal, vai ter lá uma certa pena, mas eu não vou conseguir ressocializar essa pessoa, tá? Vai ser uma coisa mais robótica, vai pagar uma cesta básica, bastião, alguma coisa. Mas o conflito vai continuar. O conflito continua, porque, veja, dois vizinhos, é difícil o cara Sim, mudar, essa pessoa mudar da casa, ela vai ficar lá. Verdade. O que precisava é o quê? Pô, a gente tem que se entender. Né? É Tem isso, né? E o Estado não consegue atingir isso. Ele não chega nesse patamar. O NECRIM, o Núcleo Especial Criminal, ele vai botar um delegado de polícia humanizado, veja, não com aquela roupagem do delegado de polícia sem suor, né, que está lá investigando, e mesmo aquele já de um estereótipo aí das novelas, dos filmes, onde né, a pessoa que vai lá e prende, né, ele vai sair desse estereótipo e vai assumir uma posição de restaurador. Tá? Então, nessa posição de restaurador, ele vai chamar as duas partes. O autor e a suposta vítima, olha, o que está acontecendo contigo? Fale aí, em poucas palavras. A pessoa vai falar, vai se abrir, vai se abrir, vai desabafar, tá? E a pessoa que supostamente cometeu aquele pequeno delito vai poder também dar as razões dela. As razões, claro. E aí nós vamos chegar aí. Nós podemos brigar e não vai dar nada, ou a gente pode tentar se entender. Se entender, né? mediar isso aí. Então vamos tentar. Vamos tentar uma conciliação? Vamos tentar esta conciliação. E muitas vezes, eu falo aí, olha de 80% a 90% dos casos, existe esta reconciliação. Quer dizer, não chega ao judiciário, chega depois só para homologar. Só homologa. Olha mas aí, se entende, tá? Muito bom. Então, isso também faz parte daquilo que eu estou dizendo, humanização do atendimento. Doutor Sandro humanizando aí, trazendo coisa junto à Polícia Civil. Ô Sandro, parabéns pela competência, por dirigir tão bem aí a seccional. E a gente sempre aqui às ordens para continuar esse bate-papo, que é muito bom e elucidativo e informativo. Aqui a informação também, num bate-papo, as pessoas ficam conhecendo bem as propostas e a determinação do delegado seccional, doutor Sandro. Parabéns. É isso aí, doutor João. Acho que hoje eu dei as duas, né, muito bom. Os dois lados da balança, né? Tem a parte firme, sim, que nós temos que ser, né? Aquela mão mais firme, mas por outro lado, aquele lado sereno que vai trazer a vítima para o teu lado e dar o apoio para ela. É isso aí. Sintam protegidos, porque a Polícia Civil está sempre ao lado de todos, na conciliação, para o bem comum. É isso aí, né, Sandro? Exatamente isso. Essa é a nossa ideia. É trazer a sensação de segurança e a paz que todo mundo quer, que todo mundo almeja, que é o objetivo geral. Verdade. Bom, é isso aí. O Sandro, obrigado. Até um outro programa, hein? Eu que agradeço essa oportunidade. Me coloco à disposição no que for necessário aí para esclarecimento, aí, dúvidas aí dos seus seguidores, das pessoas que estão te seguindo, que estão vendo o programa, estão assistindo esse podcast. Me coloco à disposição, vamos lá, minha porta está sempre aberta, né? A gente está aqui para ajudar. Verdade, é isso aí. Bom, doutor Sandro, claro, a gente vai convidar outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Agradecendo a vocês aí, esse podcast. Fique com a gente, Altiora, sua televisão e esse aqui podcast, o seu programa bem elucidativo, informativo. Um abraço a todos e até lá.